mandar pra... E vou começar a compartilhar a tela aqui. E aí, pessoal, quarta-feira de feriado, nós estamos aqui, hein? Que isso. Uau. Pedro Henrique e André, vocês poderiam abrir a câmera de vocês ou negativo? Só coloca um nãozão aí no comentário para todo mundo já ver. Então, hoje é o nosso encontro inicial, né, da mentoria Lux. Então, como que vai funcionar esse primeiro encontro? Eu vou falar para vocês aquilo que nós vamos viver, por onde que nós vamos caminhar, e aí depois eu vou passar para o tema identidade, né? Então, assim, só para vocês entenderem, nós teremos mais 6 encontros, né? E aí esse encontro, eu realmente não coloquei limite de hora para acabar. Então, assim, eu vou falar aquilo que está aqui preparado para você, e aí, dependendo, vocês podem me falar, né? Mas acredito que vai ser 2 horas no máximo, tá? Mas, assim, todos os encontros eu acredito que vai durar de 2, 2 horas e meia, porque são conteúdos muito densos, muito profundos, para vocês conseguirem realmente ter uma transformação. Então, hoje, nós vamos passar pela introdução à identidade. Toda a metodologia que eu vou usar, eu vou falar no próximo slide, para vocês entenderem que sempre vai ter a parte espiritual, filosófica, de ação, questão de posicionamento e tarefas. Então, a gente sempre vai passar por esse caminho. Sempre vai ter uma reflexão, sempre vai ter a prática disso dentro do seu perfil e tarefas para você executar para conseguir ter mais resultados. Então, essa é a forma que a gente vai caminhar. Então, hoje, introdução e identidade. No nosso próximo encontro, merecimento e dores. Esse merecimento e dores eu vou falar sobre você e sobre a sua audiência. Então, é um encontro muito importante, porque depois que nós passarmos por esse caminho de hoje, vocês vão ver que a maioria das pessoas estão com o mesmo problema, elas estão desconectadas daquilo que elas são, e por isso elas não conseguem fazer aquilo que elas precisam. Então, por isso que esse encontro de merecimento e dores, nós vamos realmente matar o cordeiro e assumir a leoa, o leão que nós somos. Então, vai ser esse o tema principal. Tudo isso, gente, eu coloquei muito em oração, né? A Tainara tá caminhando comigo, assim, ela... Tainara, você quer falar alguma coisa? Tainara? Vou multar. Eu falei para a Tainara que eu tinha colocado em oração, que Deus tem colocado passagens e momentos muito fortes para mim sobre esse nosso caminhar. E aí, no dia do merecimento e dores, eu vou falar muito sobre o cordeiro e sobre o leão. O áudio não estava dando certo. Acabei de ver aqui. Deu certo já, né? Então, beleza. Vamos lá. Então, esse merecimento e essas dores. O posicionamento de imagem vai ser o encontro que nós teremos, que é, inclusive, lá no Forms que vocês responderam, deu quase 90% de pessoas que têm interesse de saber sobre posicionamento de imagem. Então, a maioria de vocês, né, você que está assistindo gravado, você que está aqui comigo, tem interesse de entender sobre o posicionamento de imagem, que é um assunto também muito denso. Então, nesse dia, nós vamos construir essa imagem para você colocar no seu perfil. E essa imagem, por que vai ser só no terceiro? Porque vocês vão ver que é de dentro para fora. Sempre vai ser de dentro para fora. Então, nós não iremos construir um personagem nessa mentoria. Nós iremos só refletir nas redes sociais de vocês aquilo que vocês são em essência. Então, o posicionamento de imagem, nós iremos criar todo o movimento, entender com qual arquétipo vocês vão se conectar, né? Tudo isso tem que fazer sentido para você. Nós iremos definir cores, tipografia, que são as letras. Então, esse vai ser o encontro já de começar a aparecer. E aí, eu separei em 2 camadas, né? A primeira vai ser muito alinhamento. E a segunda vai ser o agir. Então, vai ser o caminhar mesmo. Como? Nós iremos ter um encontro sobre conteúdo de valor, que eu vou falar para vocês o que funciona, o que não funciona, conteúdo de topo de funil, meio de funil, fundo de funil,
O que que faz para converter em um Reels, o que que faz para converter ali numa arte, numa foto, por que postar isso, por que postar aquilo, para você ter essa consciência. Então, aqui você já vai ter mais aptidão a ir para o agir. Ok. Só que não adianta fazer conteúdo sem entender a forma de conectar as pessoas. Então, nós teremos um encontro só sobre conexão e envolvimento. Palavras-chave, como construir uma linha, um roteiro para conectar com as pessoas, para ser mais envolvente. Então, tudo isso a gente vai ter nessa aula aí, que vai ser nosso quarto encontro. Caminhando para o final, nós teremos uma aula sobre conversão e venda. Giovana, você vai ensinar a vender produto? Não. Esse não é minha função como mentora aqui. Por isso que nós teremos uma aula com o André e com o Henrique. Eles podem entrar mais nessa parte de produto. A minha parte vai ser você ter uma comunicação que venda. Então, por exemplo, você pode observar que a maioria das pessoas que tem um produto na internet, elas não colocam um link o tempo todo. Aquilo que elas falam, a forma que elas agem, como elas se vestem, tudo isso converte e vende. Então, aqui eu vou entregar chaves para você conseguir converter mais e vender. E aí, essa aula vai ser muito mais sobre a vida inteira, você ter uma comunicação que faz isso com as pessoas, que está sempre, você está sempre virando chave para a pessoa e ela está sempre te olhando com autoridade. Deixa eu só aceitar o Eliane. Então, essa aula vai ser bem bacana também. E nós fecharemos os nossos encontros online com a aula sobre stories. Então, eu fiz um acompanhamento com um expert incrível, que é o Ladeira, né? Não sei se vocês acompanham ele. E ele tem um curso chamado Story 10x. Então, eu vou pegar algumas chaves desse curso, algumas chaves que eu entendi na prática com os clientes e vou entregar para vocês também. Então, esse será o nosso caminho. Estou pensando na possibilidade de fazermos um encontro depois, presencial, mas a gente vai poder conversar sobre isso depois. Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre esse caminho? Tem alguma dúvida sobre como vai se dar isso? Qualquer coisa assim. Outra coisa que eu queria falar, só para vocês entenderem, eu não coloquei aqui as aulas bônus, né? As aulas bônus eu vou mandar para vocês dentro do documento, igual eu fiz com esse mês aí, que a gente vai finalizar em junho. Beleza? Tudo certo? Dá um joinha aí, igual o Pedro deu, então, só para continuar. Giovana, você tem a data dessas aulas? Eu passei até junho lá, né, no documento, Ah, e eu vou entregar o restante. Na próxima aula já eu passo para vocês o restante, até o final. Mas se eu tá não bom. me engano, quer ver? Deixa eu abrir aqui o documento. Eu coloquei. Aqui, ó, eu coloquei para vocês até o 14/5. Então, vai ser até o posicionamento de imagem já está lá no grupo, que é esse encontro, o comparação, merecimento e dores, desbloqueio emocional com a Paula e posicionamento de imagem. Aí eu vou entregar para vocês na próxima aula já, nos próximos encontros. Beleza? Então vamos lá. Vamos entrar agora no nosso tema, que é identidade. Por que que eu estou trazendo esse tema? Eu poderia de verdade começar pelo posicionamento de imagem, poderia de verdade começar pelo conteúdo de valor, poderia passar essa etapa, porque de verdade, às vezes eu fiquei me questionando se isso competia a mim como social media, mas eu entendi que não era só sobre social media, sabe? Era sobre a Giovana Mentora. Eu não acredito que você possa ter um resultado excepcional sem acessar a sua história, sem entender quem você é. Quando você parar para olhar para uma pessoa que tem um grande resultado na internet, faça esse questionamento. Por que essa pessoa tem tanto resultado? Você vai ver na profundidade que essa pessoa ela acessou algo diferente, ela entendeu esse chamado, essa identidade. E aí, deixa eu só aqui, antes de entrar nisso, eu quero só falar para vocês como que vai ser. Eu vou separar essa mentoria, todas as aulas vai ser separada em luz, câmera, ação. A parte da luz vai ser a parte espiritual e filosófica. Então vai ser a parte onde eu vou refletir sobre o tema, com uma passagem bíblica, com um vídeo,
com algo assim que fuja de conteúdos técnicos. Então, nós vamos refletir sobre esse tema. Né? Então, hoje o tema é identidade. Eu vou trazer algumas passagens aqui, algumas reflexões que eu entendi serem necessárias. E depois eu vou passar para a parte da câmera, que é o quê? Técnico do que você precisa para encontrar isso e começar a se posicionar na internet. A ação vai ser as tarefas. Então, no final, eu vou passar uma tarefa. Então, todo encontro vai ser luz, câmera, ação. Não é cinema, mas eu achei bacana, acho que vai fazer sentido e é isso aí. Agora vamos lá, agora é real, voltando para cá. Ok. Então, na parte da luz, o que que nós precisamos fazer hoje? Realmente, você já, onde você estiver, abrir o seu coração para colocar luz naquilo que às vezes está na escuridão, principalmente se for a sua face, quem você é. É isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, e é isso que, de verdade, para mim, é tudo da mentoria. É a parte principal, porque vendo e observando as pessoas no backstage, eu vi que uma pessoa imparável, incansável, é aquela que entendeu quem ela é. Então, você vai ter muito mais resultado se você começar desse jeito. E aí, já quero te avisar, vai ser um processo muito doloroso. Eu estou nesse caminho e vou viver isso com vocês. Então, assim, quero falar para você que eu estou comprometida a colocar tudo na luz que for preciso da minha vida para ter mais resultados. E aí, a primeira passagem, que eu acredito que é uma passagem que deve caminhar conosco, aqui na mentoria é muito doido, porque Deus só coloca pessoas na minha vida que estão no caminho, são cristãos, ou são católicos, ou... Nessa mentoria só tem cristãos, só tem pessoas que acreditam em Cristo, que creem, né? Então, por isso, eu não vou deixar de ser quem eu sou e fazer aquilo que ele me chamou. Então, quando eu pensei identidade, a primeira passagem que veio é Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, aqui, essa passagem eu quero convidar você, a não sei se você está com um caderno para anotar as coisas aí, e espero que sim, mas a primeira coisa que você tem que tomar consciência é que você é imagem e semelhança do Criador. Então, quero te convidar a escrever aí, sou imagem e semelhança. A partir do momento que você vai entendendo isso, que você vai tomando essa consciência, tudo será transformado. E aí, o que eu vou falar daqui para frente, você vai entender com mais clareza o quanto nós, muitas vezes, somos negligentes com essa escolha que ele fez, de colocar a sua imagem. A semelhança, teve um dia que o Fernando falou algo que eu achei muito profundo, que a imagem nós não conseguimos mudar, mas a semelhança nós podemos escolher se nós seremos semelhantes, se nós queremos ser semelhantes ou não. Então, a imagem não vai mudar. Ele colocou a imagem dele em você, mas às vezes você não está conseguindo ser semelhante. E por isso que nós estamos aqui. Né? Então, assim, essa passagem, já anota aí, Gênesis 1:26. Por favor, quero deixar uma tarefa que eu estou fazendo para mim todos os dias. Eu leio essa passagem todos os dias. Todos os dias, porque todos os dias vão vir pessoas, vão vir situações, vão vir acontecimentos que vão querer te tirar desse estado de presença, sabe? E você precisa lembrar que você é imagem e semelhança, ok? E aí, o que que acontece? Quando eu estava nesse momento, fazendo minha oração, eu li Gênesis 1:26, e aí Deus colocou no meu coração o nome de Eva. E eu fiquei sem entender. Vou até tirar o óculos, tô ficando já daquele jeito. Eu fiquei sem entender, falei, mas Eva? Vou falar sobre identidade, vou falar sobre Eva. Ela que escolheu sair do jardim, né? Ela que escolheu perder a semelhança, que estava tão próximo. Imagina Deus caminhando no jardim e Eva lá.
E ainda assim, vou ler aqui Gênesis 3, que é o que eu vou falar com vocês hoje. A culpa original. Gênesis 3, 1 ao... Vou ver aqui até onde que vai. Gênesis 3, 1. A serpente era o mais... Gente, presta atenção que vocês vão... Nossa, eu não sei se vocês vão pegar aqui, mas, por favor, quem pegar, levanta a mão aí, fala alguma coisa. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Deus tinha proibido de comer um fruto específico, né? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente. Vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecendo-lhes do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira. Ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. E então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok, até aqui. Ok. O que Deus me entregou aqui para contar para vocês? Que ele criou, quando ele nos criou, né, no jardim, ele estava presente. E aí as pessoas... Imagina que hoje nós somos Eva, tá? Vou me colocar como Eva aqui. Eu sou Eva porque quando eu comi do fruto, eu comecei a sentir vergonha. E essa é a palavra mais forte. O que eu mais recebo é que as pessoas sentem vergonha. E a vergonha faz com que elas esqueçam de quem elas são. Então, isso aconteceu com Eva, uma criatura, né, a primeira mulher, sonhada e esperada. E aí ela começa a sentir vergonha de ficar nua. Para pensar por que você não se posicionou até hoje na sua rede social. Para pensar por que você não se posicionou até hoje na sua rede social. Porque você tem vergonha de ficar nu diante das pessoas. Porque você tem vergonha de mostrar a sua verdade para as pessoas. E aí, sabe o que é o mais doido? Quando eu li essa passagem, o mais doido é que o fruto estava no meio. No meio. Sabe o que acontece? Eva foi a primeira mulher. Aí você pensa, Eva tinha uma identidade, né? Vamos colocar que Eva tinha uma identidade. E aí ela vai no meio, vamos colocar que no meio é onde está todo mundo. No meio é o padrão, é o que está todo mundo fazendo.
O meio é o que todo mundo faz. Você chega no meio, você experimenta e sente vergonha de estar lá. E aí você perde a sua identidade, você se desconecta de quem você nasceu para ser. É muito doido pensar que eles se esconderam de Deus. Como assim? Como assim eles se esconderam de Deus? Como assim alguém se esconde de Deus? Tem medo do Senhor? Para pensar no que você está fazendo hoje. Não estou falando mais sobre Eva, estou falando sobre a Giovana. Para pensar se não é sobre você. Por quê? Você vai para o meio das pessoas, você começa a escutar ali, você fica com vergonha de mostrar quem você é. E aí você se esconde do Senhor. Você se esconde de Deus, daquele que te criou, daquele que colocou a sua imagem e semelhança em você. Então, isso foi muito forte para mim, eu entender que aí é muito doido, porque agora veio algo muito forte, assim. Deus me falou. Eva não comeu fruto sozinha. Então, o que a maioria das pessoas hoje fazem? Observa, no seu meio. As pessoas são criadas por Deus, Deus confia a imagem e semelhança, elas vão para o meio, comem do fruto proibido e ainda entregam para o outro. A maioria das pessoas que estão posicionadas na internet hoje estão entregando o fruto proibido para o outro. E aí nós, que agora temos essa consciência, precisamos entender. Nós iremos nos esconder do Senhor, porque Ele chama. Por que você escondeu? Onde você estava? E aí ela é amaldiçoada e fala que uma mulher ferirá a cabeça. Vou falar dessa mulher agorinha. Quem é mais experiente vai entender um pouquinho dessa mulher. Mas o que eu queria falar para você até aqui é a vergonha. E aí, nesse próximo passo, vou fazer algumas perguntas para você e você precisa acionar essa consciência de Eva hoje. Vamos colocar aqui que todos nós comemos desse fruto, mas a primeira pergunta é: por que você escolheu isso? Ok, já escolheu, mas por quê? Quando eu fui entender, quando eu fui estudar, e aí eu estudei muito sobre identidade, terminei de ler um livro sobre identidade, eu comecei a ver o quanto as pessoas que vão desconstruindo isso e desconstruíram isso, por exemplo, o Mefimosete, que tinha uma descendência e não conseguia se sentar na mesa com Davi, tem vários personagens. Mas dentro disso, você tem 5 identidades. Anota aí, eu tenho 5 identidades. Guarda Eva, porque nós falaremos sobre ela. É sobre ela essa noite. Mas eu tenho 5 identidades. A primeira é a que Deus falou ao meu respeito. O que Deus falou a respeito de Eva? Vou te fazer da costela do homem, você será protegida, você será amada. Eu imagino ele falando isso para ela, né? Era isso. Você é minha imagem e semelhança, você é filha amada, você é protegida. E aí, olha que doido isso, né? Porque eu coloquei a passagem agora que eu estou desconstruindo essas 5 identidades. A segunda é a primeira pessoa que teve contato com você. Para nós, para mim, para você, vão ser seus pais, principalmente. Para Eva foi a serpente. Então, foi desconstruído nessa mulher, nesse momento aqui. E vou falar uma coisa para vocês. Sem querer, as pessoas que mais destroem a nossa identidade são os nossos pais, porque as deles, a identidade deles também está destruída. Então, assim, Deus fala algo sobre você, mas quando seus pais vão até você, eles destroem essa identidade. E talvez hoje esse seja a sua maior dor. Terceiro, que as pessoas falam sobre você. Adão foi criado junto com Eva e falou: Ó, foi ela. Acusou, apontou.
Foi ela, culpa dela, a mulher que você colocou do meu lado, né? Então, assim, o que as pessoas falam sobre você? Uma das alunas, né, aqui nós vamos ser muito transparentes. Aí Naê falou um dia, né? Foi na imersão seminar, não foi, Naê, que você falou? E era, que você falou da necessidade de aprovação, do quanto é difícil. Quando foi que você escutou algo, alguma pessoa te falou que feriu tanto que hoje o que as pessoas falam sobre você tem tanto impacto? Pode ser que hoje a sua identidade esteja configurada naquilo que as pessoas falam. Quarta, a forma como você se vê. Aqui, a forma como você se vê é a vergonha. Você tem vergonha de si. A Eva, né? Eu não sei, mas eu tenho muito em comum com essa mulher. É mais do que a gente imagina. Cinco, a forma que o diabo quer extrair aquilo que você tem de conquista. Essas cinco identidades eu peguei com o Pablo Marçal, essa chave, tá? Só para deixar para vocês. E essa quinta é a confusão, principalmente, porque Deus foi muito claro quando ele falou que não podia comer do fruto, mas a serpente deixa confusão. Dessas cinco, qual identidade você tem carregado para si e tomado como verdade? Nós precisamos ser muito claros aqui, porque eu coloquei essa imagem de um gatinho, né, um leãozinho e um leãozão. E aqui eu ia escrever cada palavra assim, e eu ia colocar ali no gatinho, sabe? Ia colocar, por exemplo, burro, feio, ia perguntar para vocês quais foram as palavras que mais doeram que vocês escreveram aí. Só que eu entendi que não. Porque se Eva tivesse reconhecido aquilo que ela fez e pedido perdão, eu não acredito que o Senhor ia, sabe, ele teria tido uma compaixão, teria sido diferente, só que não, ela não fez isso. Nós nos tornamos quem nós nascemos para ser quando nós reconhecemos principalmente aquilo que temos de dificuldade. Então, reconheça agora quais palavras vocês escutaram que doeu em vocês muito. Já anota aí, para sair de hoje, já se perguntar o que eu escutei que me doeu tanto ao ponto de eu deixar de ser aquilo que eu fui chamada para ser e começar a ser um filhotinho, uma indefesa, um indefeso. Porque é isso que eu vejo nessa imagem. Eu não vejo que o leão é o empoderado. Eu vejo que o filhotinho é. Acha que dá conta de tudo, é aquele rebeldezinho, não. Nós somos mais fortes quando reconhecemos as nossas limitações, principalmente. Então, entenda quais dessas cinco identidades mais estão falando por você, para que a primeira seja a única que existe. Nós não teríamos outras quatro opções se a primeira fosse algo já claro para todo mundo. Nós não teríamos. Porque quando você entende o que Deus fala sobre você, o que os seus pais falam sobre você não te afetam tanto mais, é o mais difícil, para mim é o mais difícil, né? É muito difícil não afetar, mas quanto mais você entende o que Deus falou sobre você, menos afetado você é com todos os outros, inclusive com o diabo que quer extrair aquilo que você tem de conquista. Então é muito forte, essa imagem para mim é muito forte, e eu gostaria de pedir para vocês escreverem aí agora. Quando vocês olham para essa imagem, o que está te impedindo, em uma palavra, de ser esse leão? Uma palavra. Uma palavra. Vocês têm coragem de escrever nos comentários aí essa palavra? Sem vergonha, hein? Vamos abominar a vergonha? Eu estou com raiva da vergonha depois que eu li essa passagem de Eva. Que eu falei, cara, não é possível isso. Eles sentiram vergonha de ficar nus. Eu não tenho vergonha de ficar nua na frente de vocês. Consistência, merecimento, forte. Yanaê, Pedro, Juliana.
Você que está assistindo gravado, coloca essa palavra muito forte. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, vou mandar uma imagem dessa para vocês, vou colocar bem escrito aqui, ó, a palavra que está te impedindo de migrar do filhotinho pro leão. Fechou? E aí, se você puder, cola no seu guarda-roupa, no seu banheiro, não sei. Você olha para essa palavra e começa a abominar essa palavra. Vou falar para vocês a minha palavra, também é merecimento. Muito forte isso para mim. Nossa, como é forte. Como é difícil para mim fazer isso aqui. Como é difícil para mim fazer isso aqui. Muito difícil. Só que quanto mais eu entendo que o que me dói é o merecimento, mais merecedor eu quero ser. E aí eu rasgo aquilo que me dói para eu fazer o que precisa fazer. Então, identifique, sabe? Por exemplo, seja muito claro comigo agora. Muito claro mesmo. Sua mãe e seu pai. Como que eles olham para você? O que que eles falam sobre você? Outra pergunta. Sua mãe e seu pai vê o filhotinho ou vê o leão? Porque às vezes os pais têm medo do leão sair e ir embora, né? Então, assim, responda com sinceridade isso aí. Tudo isso sobre a identidade é muito importante para nós termos clareza do caminho, tá bom? Então, eu vou passar aqui. E aí eu coloquei aqui, para mim, de verdade, essas duas palavras são as piores que faz com que nós não tenhamos merecimento, constância. Deixa eu ler as outras palavras aqui. A vergonha e a comparação, nós temos medo, dúvida, e enfim. Porque é tão forte, né? Pensar que Deus criou o homem e a mulher sem nada, sem folha, sem nada, e eles estavam nus porque eles eram inocentes, porque eles eram aquilo que Deus sonhava. E aí, porque eles experimentaram um fruto proibido, eles precisaram se vestir. E aí, às vezes, a comparação, a vergonha, o medo, o merecimento, tudo isso, nós não colocamos folhas, mas nós colocamos máscaras. É como se fossem as folhas que eles colocaram, sabe? Isso vai afastando a gente, e aí duas palavras que você tem que negritar: vergonha e comparação. A vergonha, porque eu não consigo tirar essas folhas e mostrar para as pessoas quem eu sou. E aí tá tão errado isso. Tá tão errado, sabe por quê? Porque você se conecta de verdade com as pessoas que você identifica. E aí me veio uma frase muito forte que para você anotar aí, ó. A identificação vem com a identidade. As pessoas vão se identificar com quem você é. Então, se você coloca, vai colocando máscaras, vai colocando para tampar isso, porque você tem vergonha, vergonha daquilo que você acredita que seja um defeito. Exemplo, terça-feira no Ninho, o Gilberto deu um exemplo muito, muito forte. Até o André estava lá, se ele lembrar do esporte, eu não lembrei quando eu fui pensar para falar. Mas ele falou assim que ele foi atender uma menina que queria ser campeã em motocross, eu acho. Acho que é motocross. E aí essa menina, ela tinha um grande problema com a mãe. Ela falava que odiava a mãe, que não conseguia conviver com essa mãe. E essa menina tinha 100 mil, tem 100 mil seguidores no Instagram. E aí o Gilberto ficou assim, por que que ela não mostra que odeia a mãe? Por que que ela não mostra que tem dificuldade de conviver com a mãe? Aí ele falou, quantos seguidores vocês acham que ela teria? Ah, na hora no meu coração veio, ela teria menos. Na hora. Porque eu comecei a imaginar, ela tem que pôr uma folha para tampar isso. E aí Deus me quebrou e o Gilberto me quebrou, porque ele falou, ela teria 300 mil, 500 mil, porque iam juntar pessoas que têm essa dificuldade para orar pela vida dela, para interceder por ela. Então é sobre isso mesmo, é sobre nós entendermos quem nós somos na nossa totalidade, com defeitos mesmo,
mesmo. Ok. E a comparação, para mim, assim, eu sempre bato muito nessa tecla, que é uma questão assim, ó, você não começa, porque você passa mais tempo olhando quem já começou do que pensando em o que que você pode melhorar para você fazer. É assim, eu passo muito mais tempo assistindo o story da melhor profissional de posicionamento, a melhor social media, falando, meu Deus, que conteúdo, gente, olha como ela se veste, meu Deus, como fala bem, e isso, eu tô me comparando tanto, que aí eu olho porque eu tenho hoje e falo assim, putz, vou fazer não, não vou fazer, não vou fazer. A comparação é não posso xingar tão forte, né? Mas só que é um fruto proibido que você come e acaba com sua vida, perde tudo. Cara, é sério. Tarefa número um. Vou deixar essa pro final, não. Já vou passar agora. Siga menos que 500 pessoas no seu Instagram. Tô falando sério. Siga menos. Se você estiver seguindo 500, siga menos que 100. Selecione muito quem você segue no seu Instagram. Vou falar uma coisa para você. A minha visão mudou, os meus resultados mudaram, a forma como eu vejo meu Instagram mudou, tudo mudou depois que eu comecei a seguir só gente que me acrescenta. E acrescentar é tipo assim, parei de seguir umas 30 pessoas da minha família, mais até. Uma galera veio me mandar direct, nossa, Giovana, você tá mudada, hein? Nossa, o que que tá acontecendo com você? Nossa, acho que subiu na sua cabeça, hein? Subiu mesmo. Subiu mesmo. A consciência da verdade, daquilo que vai me fazer crescer. Então, pare de seguir pessoas que você já sabe que vai ficar se comparando. Para de seguir pessoas que você já sabe que tá te levando para baixo. Então, siga poucas pessoas, mas siga pessoas que vai acrescentar para você. Então, escreve aí vergonha, comparação e faz um X nessas palavras. Faz um X nessas palavras. Para você já entender que não dá para elas caminharem com você. Ok, agora vocês entenderam essa parte aí da reflexão, porque agora nós vamos entrar mais na parte do posicionamento mesmo, de como levar isso para a prática. E aí, depois vou trazer reflexão no final, e a gente vai fechar com um momento de oração, mas tudo bem? Ok? Entenderam? E aí, se você puder escrever aí também assim, ó, eu sou a Eva. Depois a gente vai ressignificar isso, mas coloca aí, eu sou a Eva. Mesmo que você seja homem, né? Coloca aí que você vai entender. Ok. Então, depois que nós entendemos que existe um chamado, que Deus nos criou como imagem e semelhança, como imagem e semelhança, e aí, mesmo assim, nós vamos lá no meio, comemos do fruto proibido, oferecemos ele para as pessoas, porque hoje o que mais tem na internet são Evas, né? Que oferecem para milhões de pessoas, que, ó, isso aqui é maravilhoso, usa aí, ó, isso aqui, faz isso aqui. Pessoas que a vida delas é o próprio fruto proibido. Vocês concordam que tem muito na internet isso? É o que mais tem. E aí, hoje nós precisamos ressignificar isso. Como? Entendendo a nossa história, principalmente, né? Então, eu preciso que você escreva aqui se é difícil para você acessar a sua história. Ah, e a Naê e a Tainara fizeram o curso da Paula. Vocês fizeram a tarefa de fazer a história de vocês? As duas fizeram? Quanto foi difícil? Vai escrever? Vai falar? Se alguém quiser falar. Fala aí, Anaê, quanto foi difícil para você? Opa. Algumas partes foram muito difíceis, muito, assim, acessar.
voltar no tempo e acessar do começo ao fim a sua vida, assim, né? Das partes mais doloridas, é difícil demais, né? Dói. Beleza. Então, assim, anota aí essa pergunta. Qual é a minha história? O que eu quero convidar vocês a fazerem? No final, nós vamos entrar um pouco nisso, mas a partir do momento que nós desligarmos aqui, você escolher voltar nas suas dores. Escolher. Porque, assim, falar para vocês algo muito forte. Eu comecei a observar algumas coisas que eu sempre faço, né? Entre elas, eu sempre fui uma pessoa muito estressada, sim. Não é da minha essência, mas eu tenho facilidade para sair do eixo. E aí eu comecei a perguntar para Deus, sabe? Falar, você me criou desse jeito? Eu sou assim mesmo? Eu não quero ser. Me mostra onde que está essa dor. E eu comecei a mergulhar nisso. Quanto mais eu mergulhava, mais eu era colocada em situações de estresse. Quanto mais eu escolhia voltar para minha dor, mais as pessoas me provocavam e eu precisava manter a calma e muitas das vezes eu não mantive. Então, assim, escolha acessar a sua dor porque vai doer até resolver. Nós não estamos aqui para você passar por esse caminho, começar a postar que seja 5 stories por dia, mas não ter a sua vida transformada. Então, não tem como nós postarmos stories sem saber nossa história. Nossa, anota essa frase aí, pelo amor de Deus. Não tem como você postar stories sem saber sua história, porque o nome é para isso. Eu acredito que seja, né? Não sei, vou sentar um dia com o cara do Instagram e vou perguntar. Mas eu acredito que realmente seja sobre contar história o tempo todo. E às vezes a gente não entende por que que tem pessoas que começam e param, que começa a estar lá há 5 anos e não consegue sair do lugar, porque a pessoa ela não sabe contar a história dela. De verdade mesmo. Quem acessa a sua história e consegue passar ela nas redes sociais, é muito difícil essa pessoa não explodir. É muito difícil, porque ela está mostrando uma verdade ali, e a verdade é algo que conecta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é responder a pergunta: qual é a minha história? Eu coloquei aqui para você trazer 5 momentos marcantes, os 5 principais momentos da sua história. Giovana, como é isso? Pontos de inflexão. Vou dar um exemplo meu também. Vou colocar um exemplo que foi muito forte, né? 2021, eu morava em Uruaçu, vim para um casamento, nunca mais voltei. Conheci o Henrique, ele me deu a oportunidade de aprender numa agência de marketing, e aqui estou hoje, 2 anos e pouco depois. Então, esse foi um momento de inflexão muito forte, que é eu estava em Uruaçu, vim para Goiânia. Então, coloque 5 momentos muito marcantes para você, inclusive que você vai contar ele para as pessoas o tempo todo. Então, eu não sei se vocês, há quanto tempo vocês me acompanham, né? Mas vocês sempre vão me ver falando que eu comecei com uma folha de papel, com um celular de R$ 300, sempre vão me ver falando que eu larguei tudo e vim. Porque isso faz parte da minha história e daquilo que eu acredito que foi transformador para mim e pode ser para as pessoas. Então você precisa acessar isso na sua história também. Não vale um momento de inflexão ser nasci tal dia. Ok, bacana demais. Fico feliz que você nasceu, inclusive, e te trouxe aqui hoje, né? Mas pega momentos que tenha dor também. Pega momentos que tenha vitórias também. Ok? Então anota aí. Qual a minha história? Trazer 5 momentos mais marcantes. Sendo intencional, tá? Selecione momentos que você sabe que vai poder compartilhar depois. Segundo, o que você faz e tem que gerar autoridade? Essa pergunta você vai falar: ah, eu faço isso, isso, isso. Isso aqui é autoridade, isso aqui não é. O que é autoridade na minha visão, tá?
É aquilo que você tem de diferencial, que você alcançou de diferencial, que a maioria das pessoas não alcançaram. Então, vou dar um exemplo. Eu estou fazendo uma mentoria. É claro que no final vou fazer um vídeo aqui falando que estava fazendo uma mentoria, porque isso gera autoridade para mim. Não é todo mundo que faz mentoria. Por quê? Porque é algo que é difícil de ser construído. A maioria das pessoas param na vergonha e na comparação. Então, outro exemplo, pessoas que vocês andam, né, que é o seu networking. Vocês vêm eu postando muito com o Padre Marcos Rogério. Ele tem um resultado muito relevante. Então, estar com ele gera autoridade para mim. Deixa eu pensar o que mais, né? Essa questão de escrever livros e cursos, acredito que vocês ainda não vão ter, porque vai ser construído aqui. Mas pense, por exemplo, o Pedro, né? Coordenador de um grupo de jovens. Quantas fotos ele tem lá no feed dele mostrando isso? Ele enxerga como uma autoridade? É uma autoridade, ele está à frente de um grupo que está crescendo. E a Naê, quantas consultas de moda você fez, de estilo? Quem são as pessoas que têm por trás disso? Tainara, as mulheres que você anda, né? O André também está no mesmo network que eu. Também começar a entender como isso pode gerar autoridade. Você que está assistindo gravado também, muito importante você entender isso. Ah, não tenho nada que me gere autoridade. Então você vai colocar 3 coisas hoje que você vai buscar para começar a gerar essa autoridade. Hoje, não, na verdade, sim. Ontem, né? Mas já que não deu ontem, vamos fazer agora. Ok. O que gera empatia? Essa parte aqui, de todas, de verdade, é uma parte que você precisa gastar energia para pensar. Exemplo. Vocês entendem o que é empatia? Principalmente das pessoas se colocarem no seu lugar, das pessoas se envolverem com você. Então, vou dar um exemplo para você muito claro. Ó. Quando eu conto para as pessoas, né, que eu passei uma dificuldade financeira tão grande que eu não tinha o que comer no começo, as, o podcast que eu fiz, as pessoas foram me abraçar e falaram assim: Nossa, Giovana, como que você conseguiu? Teve gente que me abraçou e falou assim: Nossa, eu passei pela mesma coisa. Muitas vezes, quando eu posto algo espiritual, as pessoas falam: Nossa, essa mensagem foi para mim. Então, vocês entenderem de verdade aquilo que vão passar nas suas redes, aquilo que vão passar na sua constância, e que vai começar agora, mas vai se dar no caminho, né? Que vai gerar empatia. Também separe 5 melhores histórias que possam gerar empatia. Sabe aquelas histórias do Fernando Bacelar? Todo mundo que conhece o Fernando. Ele faz isso muito bem. Ele tem as melhores histórias. E ele conta porque sabe que a pessoa vai se colocar dentro da história. Então, isso vocês precisam também separar. Ok. Aí vai ter uma pergunta aqui, essa última, que ela é um pouco mais profunda e você vai começar a pensar nela agora já. Nós entendemos sobre a identidade, olhando para Eva, que ela merecia o jardim, que ela poderia desfrutar desse jardim, que foi separado para ela na presença de Deus. E aí ela perde esse jardim. A última pergunta é assim, ó, você é um guia na sua rede social. Uma pessoa que vai se conectar com você vai sair de um ponto e vai para o outro. Quero te dar um exemplo usando a história de Eva. Tainara, você poderia vender um curso para Eva sobre merecimento, que é a sua dor. Então, a Eva sairia de uma mulher ferida, arruinada, para uma filha amada do Senhor. Vocês entendem que as pessoas precisam sair de um ponto para outro? Exemplo, quando eu fui responder essas perguntas, eu coloquei: a pessoa que se conectar comigo sairá da escuridão do backstage e irá para a luz do palco. Então, o meu objetivo aqui com vocês o tempo todo será esse. Será que você saia da escuridão, que seja de não se encontrar, de não se identificar, de não saber como fazer, para
viver o seu chamado. E eu não consigo enxergar um filho de Deus, uma filha de Deus que é chamada para ficar só ali atrás. Para mim não faz tanto sentido assim. Então, quando eu olho para Eva, se eu fosse anotar aqui pensando nela, eu colocaria, né? Sairá de um ponto, de uma mulher que não acredita que merece mais, para uma mulher que tem certeza que é filha amada, né? Então, é para que você identifique o ponto que essa pessoa vai se conectar com a sua identidade, com a sua história. Então, anota aí essa pergunta que é muito importante. Como passa rápido, né? Como passa rápido. Ok. Ok, tudo bem, tudo ok. Vou passar para o próximo. Causa. A Tainara estava lá numa palestra que eu dei, e eu até coloquei nessa palestra, né? Acredito que eu dei essa palestra para o André também. Uma imagem de Jesus na cruz, onde levanta ele assim, tá todo ensanguentado. E aí me veio muito forte, né, que você não consegue se manter nesse caminho se você não tiver uma causa. Então, por exemplo, se você não tiver uma causa na sua vida, você não vai conseguir ir até o final dessa mentoria. Porque pode saber, você pode ter certeza que muitas coisas vão querer te parar. O desânimo vai bater, você não vai conseguir ter constância, você vai querer desistir, você vai muita coisa. Mas se você tem uma causa, você faz mesmo sem querer, porque é muito maior do que a sua vontade. Então, assim, a pergunta para você é: se você não fosse ganhar nada com isso, nem a gratidão das pessoas, que é osso pensar isso. Vamos pôr que eu no final não vou ganhar nem. Nossa, obrigado, foi bacana. Nem a gratidão. O que que você faria? Nem tô colocando dinheiro, hein? Você não vai ser pago por isso. Mas você não vai ter nem gratidão. O que que você faria hoje? O que que você faria hoje? Aí a segunda pergunta é: qual guerra você entraria para sangrar, para morrer, se fosse preciso? Porque, de verdade, vamos pensar na vida dos apóstolos, das pessoas, dos personagens da Bíblia, né? Dos personagens, não, dos participantes, não sei. Todos eles entraram para morrer. Ninguém entrou para ficar na paz do Senhor e tchau, tchau. Então, nós precisamos entender isso, porque nós damos seguimento para aquilo que eles fizeram, né? Nós damos sequência para aquilo que eles fizeram. Então, qual é a guerra que eu entraria para morrer hoje? De verdade, eu morreria por vocês. De verdade mesmo. Para que vocês entendam quem vocês são. E a causa pelo qual vocês fazem. Alguém aqui já acessou essa causa? Conversei com a Tainara essa semana. Tainara, se você sentir que é o momento, você fala, eu acessei. Ou se não, você fala, eu estou acessando. Porque no Forms deu 87% que está conseguindo acessar o propósito agora. Teve gente que não sabe ainda. Aí, vamos lá. Ok, então vamos lá. E o exemplo dessa causa é exatamente Jesus, né? Quando eu penso em identidade, não tem como fugir dele, né? Ele que foi a própria imagem e semelhança personificada no humano, né? Assim, ele foi semelhante em todos os momentos. E aí quando eu fui colocar a palavra causa, eu ficava imaginando assim, Jesus subindo no Calvário, querendo desistir. O que me veio muito forte é que ele quis desistir, quis parar. E aí ele viu o sangue caindo e aí ele pensava nas pessoas que estariam aqui hoje, olhando para trás e tendo certeza que teve um Deus que morreu por cada um de nós, né? Então, assim, é isso que a gente precisa se atentar, sabe?
Nossa, mas é muito filosófico. Não, você precisa acessar a resposta, que a resposta vai te dar a técnica. A resposta vai te levar a uma comunicação. Claro que nós iremos fazer isso aqui no caminho, mas quanto mais você acessar essas respostas, de verdade, mais forte vai ficar aquilo que você vai mostrar nas suas redes sociais. Ok? Vou passar aqui. E aí, deixa eu só ver aqui se é o. Tá. Quando eu coloquei lá, né, tinha a primeira parte, falava assim: o que Deus fala sobre você. Vocês concordam que essa é a única identidade real e verdadeira e extraordinária? E é a única, é só uma que tem? Vocês concordam com isso? Que eu vou ler uma carta que eu achei aqui tão linda sobre o que Deus quer falar para você. Tão linda mesmo. Alguém falou sim? Porque se alguém falar sim, eu vou ler a carta. Deixa eu ver aqui se alguém falou sim. Sim, ok. Então, pessoal, nós estamos indo para 1 hora, né, de encontro. Agora eu vou entrar no momento de oração e eu vou fazer ele aqui, momento de reflexão e oração, e no final eu vou passar as tarefas para vocês. Hoje vai ser um encontro um pouco mais rápido, tá? Porque é só uma introdução, mas vai ser um encontro que precisa ecoar na mente de vocês, porque muitas perguntas, tudo que nós vamos viver a partir de agora, vai se dar a partir de hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui um fio. Beleza? Vocês estão aqui comigo? Quero convidar vocês a. Onde vocês estão aí? Tem como vocês desligarem a luz? Ou não? Vamos fazer uns trem doido? Eu tô bem apto a fazer umas coisas doidas. Se vocês puderem desligar a luz ou fechar os olhos, só me dá o sinal aqui que eu vou esperar 1 minuto. Ok. Vamos lá. Então, quero convidar vocês a fecharem os olhos. Também vou desligar aqui. E aí, escutar essa carta de Deus para você hoje. Nós estamos falando sobre identidade. Nós estamos falando sobre identidade. E aí, muitas das vezes, o que as pessoas que caminham com a gente falam, o que os nossos pais falam, a forma como a gente se enxerga, a forma como o próprio inimigo quer que a gente se vê, vai fazendo com que a gente perca essa identidade de filho. Então, eu vou ler essa carta e eu queria que você escutasse, assim, não a minha voz. Se for possível, esquece que é a Giovana, esquece que é uma mulher que também é Eva, mas que agora vai ler uma carta de amor do próprio Deus, que ainda assim nos escolheu para estar aqui. Então, essa carta é uma carta de amor do Pai para você. E aí, se você puder falar o seu nome agora, é uma carta de amor do Pai para a Giovana, mas é uma carta de amor do Pai para cada um que está escutando. Você pode não me conhecer, mas eu sei de tudo sobre você. Salmo 139, 1. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Salmo 139, 2. Eu conheço bem todos os seus caminhos. Salmo 139, 3. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Mateus 10, 29, 31. Pois você foi feito à minha imagem. Gênesis 1, 27. Em mim você vive, se move e tem existido. Atos 17, 28. Pois você é a minha descendência.
Atos 17, 28. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. Jeremias 1, 4, 5. E escolhi você quando planejava a criação. Efésios 1, 11, 12. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro Salmo 39, 15, 16. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Atos 17, 26. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Salmo 139, 14. Eu formei você no ventre da sua mãe. Salmo 139, 13. E tirei você do ventre da sua mãe no dia do seu nascimento. Salmo 71, 6. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. João 8, 41, 44. Eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. 1 João 4, 16. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você. 1 João 3, 1. Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. 1 João 3, 1. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer. Mateus 7, 11. Porque eu sou o pai perfeito. Mateus 5, 48. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão. Tiago 1, 17. Pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Mateus 6, 31 a 33. Meus planos para o seu futuro têm sido sempre cheios de esperança. Jeremias 29, 11. Porque eu te amo com o meu amor eterno. Jeremias 31, 3. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia da praia. Salmo 139, 17 a 18. E eu me regozijo sobre você com cânticos. Sofonias 3, 17. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você. Jeremias 32, 40. Porque você é meu tesouro mais precioso. Êxodo 19, 5. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. Jeremias 32, 41. Quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Jeremias 33, 3. Se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Deuteronômios 4, 29. Se deleite em mim e eu darei a você os desejos do seu coração. Salmo 37, 4. Pois fui eu quem colocou esses desejos em você. Filipenses 2:13. Eu sou capaz de fazer mais por você do que podes imaginar. Efésios 3:20. Pois eu sou o maior encorajador, segundo Tessalonicenses 2:17. Eu sou também o pai que conforta você em todas as suas dificuldades, segundo Coríntios 1, 3 a 4. Quando seu coração está quebrantado, eu estou perto de você. 34:18. Salmo 34:18. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Isaías 40, 11. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos. Apocalipse 21, 3 a 4. E afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Apocalipse 21, 3 a 4. Eu sou seu pai, e eu amo você assim como amo meu filho Jesus. João 17, 23. Pois em Jesus meu amor por você é revelado. João 17, 26. Ele é a representação exata do que sou. Hebreus 1, 3. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. Romanos 8, 31. E também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. 2 Coríntios 5, 18 a 19. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. 2 Coríntios 5, 18 a 19. Sua morte foi a expressão suprema de meu amor por você. 1 João 4, 10. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar do seu amor. Romanos 8, 31 a 32. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim. 1 João 2, 23. E nada poderá separar você do meu amor outra vez.
Romanos 8, 38 e 39. Venha para casa e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Lucas 15, 7. Eu sempre fui um pai e sempre serei pai. Efésios 13, 14 a 15. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? João 1, 12 a 13. Eu estou esperando por você. Lucas 15, 11, 32. Com amor, seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Continua de olhos fechados. E agora eu quero que você vá pensando nessas palavras. Uma carta grande de amor. Porque esse é o seu Pai, é esse que escreve uma carta, um testemunho tão lindo para falar que você merece, para falar que você tem uma identidade firmada nele. E aí, de verdade, onde foi que você perdeu isso? Onde foi que alguém te falou algo que foi ferindo essa identidade? Onde foi que a vergonha entrou na sua vida? Onde foi que você teve medo de ficar nu, nua? Onde foi que você se perdeu? Porque se tem algo que Deus colocou no meu coração, é que já foi restituído. Ao contrário de Eva, é ave. Uma mulher já veio para pisar na cabeça. Uma mulher já veio para mostrar que é possível. Essa mulher foi Maria. Nós sabemos disso. E o que difere Eva de Maria é o sim, a prontidão. Então agora eu quero convidar você. Nós vamos fazer um momento de oração. E eu vou começar a orar, vou começar a entregar pela sua vida, mas você também faça isso. Você também veja esse pai olhando para você agora e queira acessar, queira entender qual é essa casa, o que vai ter aí dentro, qual é a faxina que você precisa fazer hoje. Senhor, eu quero te entregar essa mentoria. O Senhor sabia que ia ser desse jeito. Eu vou falar muito mais sobre você do que sobre qualquer outra coisa, porque quando uma pessoa acessa você, ela entende o caminho que ela precisa percorrer. Então, quero entregar agora, Jesus, a vida de cada um que está aqui. E eu quero entregar também todas as Evas que caminham pelo mundo. Todas. Todas as Evas que caminham pelo mundo, que sentem vergonha de quem são, que não conseguem reconhecer essa filiação. Filiação. Não conseguem compreender, Jesus, que em ti existe um restauro, um novo. Então, entrega de verdade, principalmente aquela palavra que você falou, que te impedia de alcançar a sua identidade mais verdadeira. Quero entregar a mim agora o merecimento. Quero dizer que eu declaro que eu tinha esse problema e que ele já é muito menor do que aquilo que eu vou fazer para vencer. Porque existe um pai que escreve cartas de amor para nós. Existe um pai que colocou sua imagem e semelhança, ele poderia ter colocado simplesmente soprado e ter feito o homem e a mulher, né? Mas não. Ele escolheu caminhar não ao nosso lado, mas dentro de nós. Que seja um caminho de redescoberta, mas principalmente que nós possamos retirar as máscaras, que nós possamos, como Maria, que não precisou falar muito, mas que a própria vida dela era um posicionamento claro de quem encontrou o Senhor. Poucas falas da ave na Bíblia, poucas frases,
poucos momentos de Maria na Bíblia, mas ainda assim, olha quem Maria é hoje, até hoje. Porque uma pessoa posicionada, ela não precisa falar, gritar o tempo todo que é posicionada. A vida dela mostra isso. E quanto mais eu acesso quem Jesus é na minha vida, mais eu consigo passar isso nas minhas redes sociais, em todos os lugares. E aí eu quero declarar que cada aluno, cada pessoa que passar por essa mentoria, não vai olhar para Eva, para as Evas que tem por aí, com rancor, com ódio. Porque quando eu fui ler essa passagem, me deu tanta vontade de abraçar Eva, me deu tanta vontade de dizer para ela que ainda assim ela era amada. Nós vamos abrir os olhos dessas pessoas que estão envergonhadas. Nós vamos levar uma mensagem de esperança para essas pessoas que estão envergonhadas. Então eu quero declarar sobre a sua vida, onde você está agora. Na sua casa, na sua sala, no seu escritório, no seu carro, onde você estiver. O seu posicionamento vai ser tão claro, tão transparente, que as pessoas vão olhar para você e elas vão desejar descobrir as vestes delas de vergonha, de comparação. Essa é a identidade que eu vejo. Quero falar que eu vejo você. Eu vejo você. Assim como em algum momento vocês me viram e por isso que vocês estão aqui, eu vejo você. Eu vejo você. E quando aqui no final dessa carta, ele fala assim, ó: eu sempre fui um pai, sempre serei pai. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você. A visão que Deus me deu é que tá tudo pronto para a gente fazer o que precisa fazer. Eu falei isso para Tainara essa semana. Tá tudo pronto. A pergunta é: nós queremos tomar posse disso? Nós queremos nos posicionar como filhos? Porque não é fácil. Não será fácil. Mas ainda assim, Ele espera por nós, com tudo pronto. Então, assim, coloca hoje na sua cabeça, no seu papel, onde você quiser, que você tem um pai que deixou tudo pronto. E que a sua identidade é esse próprio pai. E eu vejo que a vergonha nos torna Eva, mas a transparência nos torna ave. Todos nós. Todos nós. Eu, você, todos nós podemos ser cheios da graça. Ave cheia de graça. O ave cheia de graça vem depois do sim, né? Então nós recebemos graças no tamanho do sim que a gente dá. Então não tenha medo de se comprometer com essa mentoria. Faça as tarefas e responda as perguntas aqui hoje. Vou mandar essa carta que eu li aqui para vocês e queria convidar vocês para ler ela antes de dormir hoje. Pelo menos 2 vezes. E assim, saia daqui hoje inconformado de ficar no mesmo lugar, inconformado de ficar coberto, sabe? Você pode ligar a sua luz aí. Já liguei a minha luz, o ring light e a luz de dentro. Pessoal, depois eu vou falar sobre esse ring light aqui com vocês. E eu quero, assim, deixar uma reflexão final que não foi à toa, né? Que Deus colocou muito forte no meu coração sobre Eva, sobre a vergonha, sobre os frutos proibidos, porque eles estão em todos os lugares, em todos os lugares. Mas ainda assim, nós somos um povo separado para levar consciência para as pessoas disso.
E isso é tão importante. É tão importante essa imagem. Quando eu olhei para essa imagem, eu tenho tido experiências muito fortes com o leão, né? Inclusive, assisti Rei Leão de novo, que eu vou falar na próxima aula sobre ele. E aí eu trouxe até meu leão aqui hoje, porque eu coloquei aqui atrás, olha ele olhando para vocês. Porque quando eu vi essa imagem, eu comecei a compreender que em alguns momentos nós seremos esse leão na vida de quem está perdido. A pessoa vai olhar para a nossa vida e vai conseguir encontrar esse Cristo que a gente tanto fala. Então, identidade é isso, é nós termos a coragem de ficar nus e entender que quanto mais nós somos nus daquilo que foi colocado sobre nós, máscaras e máscaras, mais a transparência dele reflete na nossa vida. Então, é isso, né, que eu tinha para falar para vocês hoje. Só isso e tudo isso. Convido vocês a lerem de novo Gênesis 3, lerem pelo menos durante uma semana Gênesis 1:26. Essa carta eu vou mandar para vocês. E a tarefa, eu quero mandar para você o seguinte: vou mandar a imagem do leão, do filhotinho olhando para o leão lá no grupo. E aí, faça o exercício de desenhar numa folha. Anota aí a tarefa, pessoal. Vou mandar lá também, mas anota aí. Você vai desenhar numa folha assim, ó. Fazer um risco, partir na folha no meio. Você vai colocar um leãozão e um leãozinho. Da forma que você conseguir desenhar, tá? E aí, tudo que as pessoas falaram sobre você, seus pais, amigos, chefe, pessoal da igreja, não sei. Vou mandar a apresentação lá, vocês vão passar pelas 5 identidades e vão lá colocar. Ó, um dia eu escutei da minha mãe que eu nunca ia dar certo. Coloca tudo na parte que está o filhotinho. Vão colocar tudo na parte que está o filhotinho. E aí você vai pegar a carta que eu vou mandar, você vai pegar, você vai se comprometer a nessa mentoria ler mais a palavra, e você vai colocar coisas que Deus fala sobre você. Então você vai colocar assim: eu sou o filho amado, eu sou imagem e semelhança, sou escolhida, escolhido, eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí você vai colocar o que Deus fala sobre você. E aí, você vai fazer o seguinte: quando você terminar de fazer isso, você vai pregar em algum lugar. E toda vez que você olhar para o filhotinho, você vai pensar assim: eu não aceito mais ficar nesse lugar. Fixa no leão e abomina o filhotinho. Queira que ele vá para outro lugar, sabe? Não aceite mais ficar nesse lugar. Como eu falei para vocês, reconhecer é muito importante, né? Mas não seja conformado, sabe? Com isso. Então, essa é a tarefa de hoje. É muito importante que vocês façam essa tarefa e respondam as perguntas que eu vou mandar nesse doc, certo? E aí eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, qualquer coisa. Alguém? Alguém? Não? Tainara, o seu tá? Não tô escutando, Tainara. Não. Não tá saindo som. Tira o fone, tem como não? Só uma colocação que eu achei muito importante quando você disse a questão de Eva, porque quando começou a leitura vi algo assim muito forte. Quando não sabemos nossa identidade, a gente se esconde. Isso foi muito forte para mim, porque assim, eu vivi isso, entende? Eu só Uhum. consegui abrir o Instagram para todos, para o público, a partir do momento que eu consegui
entender a minha identidade de verdade, sabe? Uhum. Porque eu achava que eu entendi, que eu sabia. E aí, quando eu me encontrei, eu falei, eu preciso me posicionar, porque as pessoas precisam conhecer quem eu conheço. E aí eu consegui abrir para o público. Então, isso foi muito forte para mim, muito forte mesmo, entender isso em Eva, sabe? Uhum. Aí eu queria só partilhar com vocês. Foi isso. Top. Uma coisa que eu tenho escutado muito também de um mentor meu, ele fala muito assim, ó, respeita aquilo que Deus respeita. Respeita aquilo que Deus respeita. Então, o que eu vejo de Eva era assim, ó, Deus olhava para Eva e para Adão e ele respeitava tanto aquilo que ele tinha criado, porque ele sabia o amor que ele tinha colocado. Ele sabia exatamente quem eles poderiam ser. A mesma coisa, né, que acontece conosco. E aí, Deus tem um respeito muito grande por nós, e eu acredito que de verdade era muito maior por Eva e por Adão, porque eram os primeiros. Então, ele contemplava os dois, ele respeitava os dois. Então, quando isso acontece, eu acredito que houve esse choque. E aí, hoje, às vezes, a gente ainda não respeita aquilo que ele respeita. Ele respeita tanto que ele deu o filho dele por nós. Ele respeita tanto que ele restaurou aquilo que Eva tirou através da vida de Maria, né? Então, assim, quando nós pensarmos sobre a identidade, quando nós formos escrever a nossa história, vocês vão escrever aí a história de vocês e vão fazer essa tarefa. Pense o quanto Deus respeita você, porque às vezes, só para passar uma direção para a tarefa de escrever a história de vocês, que está lá no documento que eu vou mandar. Às vezes a gente fica tão envolto pela dor que a gente não consegue nem tirar proveito dela. E aí a gente perde a chance de respeitar aquilo que Deus respeita, que é até os nossos processos. Então, assim, nós estamos aqui para reconstruir, mas já foi construído, já está pronto. Nós só precisamos fazer uma faxina aí e identificar alguns pontos que precisam ser polidos. Gratidão, Tainara, pela sua contribuição. Saibam que vocês são livres para falar, para partilhar, aqui, principalmente nesse final. Durante a mentoria, sugiro que vocês anotem as perguntas. Nessa aula, que é uma introdução, não vai surgir tanta pergunta, mas a partir da próxima vai. Então, anotem perguntas. É muito importante fazer perguntas, porque você cresce e eu cresço junto com você. Fechou? Acredito que seja isso. Mais alguma coisa? Não? Então é isso, pessoal. Ó, muito obrigada. Eu estou muito grata a Deus, muito grata a vocês que estão caminhando comigo. Quero dizer que esse é só o começo. Eu estou muito comprometida mesmo com essa mentoria. Nas próximas aulas, os assuntos vão ser um pouco mais densos de largura, né? Esse assunto é o mais denso de profundidade. Como que eu falo? É tipo assim, um é mais vertical assim e o outro é mais assim. Então, os próximos assuntos eu vou levar mais tempo para passar para vocês. Esse assunto você precisa colocar tempo nele. Você precisa gastar energia para acessar isso. Cada um desses movimentos, cada uma dessas passagens, essa carta de amor que eu vou mandar para você, que eu fiquei muito impactada, eu me senti muito amada pelo Senhor, sabe? Vendo essa carta. Que em cada passagem eu ficava assim, gente, ele não vai parar de declarar que me ama? É a Bíblia inteira e realmente é, né? Então, assim, eu estou muito feliz, muito grata. E é só o começo. De fato, é só o começo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, o meu WhatsApp ainda é aberto para vocês. Quero falar que, como essa é a primeira turma, é a primeira mentoria em grupo que eu dou. Então, eu vou abrir ainda meu WhatsApp para responder perguntas para vocês, para a gente conversar, para a gente partilhar. E é isso. Fiquem com Deus, estamos juntos de verdade. Muita luz para a sua vida, que você possa já sair desse encontro e iluminar a vida de outras pessoas. Lembra que você é a luz na vida das pessoas já. E, se possível, não vou falar se possível não, poste essa aula no seu Instagram,
Marque que você está fazendo uma mentoria de posicionamento, que você está se reconstruindo para levar um conteúdo novo para essas pessoas. Eu vou fazer o meu story agora, antes de desligar, porque senão eu ia esquecer. Então, deixa eu posicionar aqui. Pode sorrir se você quiser. Show. E é isso, galera. Um beijo, muito obrigada. Vou mandar lá a aula para vocês. Vocês podem assistir depois, tá bom? Tamo junto. Um beijo. Até mais. Interromper o compartilhamento. Encerrar.